Fala pessoal, como é que vocês estão lidando com essa pandemia, hein? Tá fácil pra ninguém. Bom, depois que eu saí da Rádio Grenal, acabei tocando alguns projetos pessoais e também algumas questões envolvendo assessoria e me afastei um pouco das redes sociais, né? Dei aquele famoso detox aproveitando a quarentena, mas não tinha como deixar passar em branco uma data tão marcante quanto o dia de hoje. Grande dia. O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendi muito bem aquele trecho. Sim, Aqueles 24... sim. Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocou. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Depois de quase 2 anos, finalmente acharam Queiroz. E ele estava em um sítio em Atibaia. E a história só fica melhor, porque não foi só num sítio em Atibaia, foi no sítio desse cara aí, que, por coincidência, acaba sendo o advogado de Jair Messias Bolsonaro. E também do Adriano, mas a gente lembra disso depois. O caso é antigo, a relação é de anos. Começou com uma amizade de Jair Messias Bolsonaro com o Fabrício Queiroz, mas evoluiu para muito mais do que isso. Queiroz era o braço direito da família Bolsonaro nas relações políticas e aí ele conseguiu diversos feitos durante o período da sua carreira em que esteve na vida pública. Roubou dinheiro com a famosa rachadinha, denunciada pelo COAF. Teve também os funcionários fantasmas, sua própria filha foi funcionário fantasma no gabinete de Jair Messias Bolsonaro. Além disso, o Queiroz era e sempre foi o elo da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Inclusive, ele que indicou os parentes de milicianos empregados no gabinete de Flávio Bolsonaro. E a partir daí, a prisão do Queiroz pode significar muitas coisas, porque é o cara que mais sabia de todos os rolos da família Bolsonaro. Ele que inclusive tinha relação direta com Adriano de Nóbrega, um dos suspeitos de ter participado do assassinato de Marielle Franco. Aquele miliciano mesmo, que morreu em troca de tiros com a polícia em uma operação na Bahia, ele que foi encontrado no sítio de um filiado do PSL e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, inclusive o PSL foi o partido que elegeu o atual presidente da República. O caso é tão, mas tão antigo e tão óbvio desde que foi revelado, que eu já estou até cansado de falar sobre isso. Só quero entender como pode ser bom um presidente influenciar diretamente em um cargo de poder da Polícia Federal que investiga o seu próprio filho. Como isso é certo? Como a sociedade considera que seja uma ação ok do Bolsonaro, porque não é. Era especialista, inclusive, em crimes fiscais, o profissional que foi afastado da Polícia Federal justamente quando chegam no Flávio. O Queiroz, ele não foi nem dar depoimento ainda ao Ministério Público, ele mandou uma carta. Onde é que está o Queiroz? 8 meses e o MP não consegue achar o Queiroz para dar um depoimento. O Flávio Bolsonaro, na sua conta, teve movimentações de R$2.000 em 48 vezes, com 15 minutos de espaçamento, claramente um indício de lavagem de dinheiro. R$2.000? Sim. R$2.000 em 48 vezes. No caixa eletrônico fazia 96 daí. Tá. 96 mil. Então, esse discurso, ele não serve. Ou é contra a corrupção, ou o político que está no poder pode interferir na Polícia Federal. Palestrinha, né? Eu sei. Mas eu espero que vocês entendam a relevância desse caso, que veio à tona em dezembro de 2018 em um relatório do COAF. E inclusive Paulo Marinho, um dos principais apoiadores de Bolsonaro no período eleitoral, afirmou em entrevista que Flávio Bolsonaro recebeu informações privilegiadas em relação à operação da Polícia Federal e o relatório do COAF. Inclusive que o processo foi deixado para depois das eleições, justamente para não influenciar na candidatura dele, Flávio, e também, é claro, de Jair Bolsonaro, presidente. E desde então, Fabrício Queiroz não deu um único depoimento. Ele fez uma entrevista, basicamente uma assessoria de imprensa no SBT, depois foi internado com um tratamento, suposto tratamento de câncer, e a partir daí sumiu do mapa até agora. E o pior de tudo é que são os mesmos fatos divulgados lá em 2018. A gente está vivendo no Brasil esse tempo maluco, onde as instituições não funcionam e o roteiro ele parece uma adaptação mal feita de uma mistura de House of Cards com How to Get Away with a Murder, uma pitadinha de Tropa de Elite, um pouquinho de Jogos Vorazes e muito Debi Lloyd.
E para não deixar decepcionado o pessoal que me acompanhava na Rádio Grenal, hoje também foi um grande dia para o futebol brasileiro, com mudanças que certamente vão impactar as próximas competições nacionais, principalmente a questão da transmissão nos direitos de TV e que agora os clubes podem negociar de maneira individual. E isso, claro, por pressão do Flamengo, que acredita que de maneira individual pode lucrar mais com as suas transmissões. O problema é que, de novo, o Flamengo não pensa no coletivo, no todo, na liga, na força dos times que vai enfrentar, até pensando nos torneios continentais. Também não pensa na qualidade dessa produção audiovisual que vai ser entregue para o seu público e muito menos nas possibilidades de distribuição no Brasil, como, por exemplo, a nossa internet, que segue sendo uma piada. Me diga quem foi essa de Queiroz? É, o Queiroz. Quem nunca ouviu dizer do Queiroz, né? Quem nunca ouviu falar do Queiroz? Queiroz sempre metido nos rolos, não é verdade? Mas ele sabia fazer dinheiro aquele danado. Sempre sumido. E sobre a MP de hoje ainda, que vai mudar drasticamente a relação do futebol com a mídia, é importante destacar que ela vai contra tudo aquilo que é feito nas grandes ligas europeias, onde a discussão e a decisão é feita de maneira coletiva. O Brasil poderia seguir o caminho da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, da Itália, países que negociam os direitos de transmissão de maneira coletiva, mas preferiu seguir o caminho de Portugal e também do México. Eu sei, uma escolha difícil. É, amigos, preparem-se para um brasileirão daqueles. Ariel vai ter a primeira chance no jogo, Magrão! Mas tá vivo ainda, André, vamos fazer, André! Não! Valeu, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Peço para que vocês me acompanhem também nas minhas redes sociais e vamos ver o que os próximos dias nos reservam nesse Brasil tão maluco, né, no campo da política, na economia e ainda com a pandemia. Acho que tudo isso deveria servir para nos ensinar que tanto no futebol como na vida é preciso agir de maneira mais coletiva. Então respeitem a quarentena e, claro, usem a máscara.